Fala galera, tudo bem? Evandro Soares com vocês, gravando hoje o vídeo 5 de 6. Como usar a metodologia 2MV Force no dólar e dicas operacionais de como operar o dólar, beleza? Vamos lá, rapidinho para fechar, tentar pegar o fechamento do pregão. Primeira dica, pessoal, é a seguinte: temos que achar a frequência ou a volatilidade do período no dólar. Como que a gente faz isso? Usando o indicador True Range. Tá? Dica: 48 períodos, calibrado pelo tempo de 10 minutos. A gente vem com a seleção nas últimas velas. Dólar dando uma variação 6 pontos em média. 5,5 a 6 pontos. Lembrando, o dólar é vezes 2 e o índice é dividido por 5. Então, uma frequência de 6 pontos, nosso rango ideal seria o que? 12R. Tá? 12R para o rango maior, filtrando a volatilidade. E aqui dá para trabalhar tranquilamente 3 para 1. Então dá para trabalhar com 4R. Fazendo isso, pessoal, é só a gente procurar o que? Os padrões. Para quem está assistindo esse vídeo a partir de agora, aconselho que assista ao vídeo 2, alinhamento de movimentos, e pegue as dicas também do vídeo anterior, do quarto vídeo, operando force com índice. Tá? Então, pessoal, para o dólar tem uma dinâmica um pouco diferente do índice. O índice, normalmente, ele tem uma volatilidade maior e às vezes a gente está trabalhando com o índice cheio comprado e o mini índice vendido. Tá? E de vez em quando eles são para o mesmo lado. O dólar, dificilmente já acontece isso. Isso eu vou mostrar para vocês ali quando a gente começar com o indicador de agressão. Dar dicas para vocês. Então, esse comportamento é mais... O dólar ele é um pouco... ele é mais errático nos sinais, porque muita gente, o mundo inteiro opera dólar. Mas assim, ele acaba sendo mais direcional na agressão. Dificilmente você vai ter o mini dólar comprado e o dólar cheio vendido. Ou os dois estão comprados, ou os dois estão vendidos, ou um está zerado e o outro está levemente comprado, levemente vendido. Então, pessoal, para quem nunca ouviu essa metodologia, é a metodologia 2MV Force, na qual ela é composta por um histograma. Você pode trabalhar ele no formato de histograma ou no formato de barra. Vou deixar ele aqui em formato de histograma, aonde ele vai mostrar para vocês a direção e a força. Direção acima ou abaixo de 0 e a força acima ou abaixo de 6. Mais 6 ele acende, menos 6 ele acende. Tá? Então, quando a gente faz essa correlação de dois tempos gráficos, a gente está com um gráfico do 4R, é um gráfico mais agressivo. O que acontece? A gente entra na volatilidade, a gente procura operações com stop menor, a gente procura entrar antes e sair antes, ou entrar antes, se proteger antes e seguir na operação, na tendência do tempo maior. Tá? Então, vamos começar aqui a rabiscar. Esse raciocínio, pessoal, já vem nos outros vídeos, tá? Então, primeira coisa, simples, identificar a tendência. A gente consegue identificar pela coloração do indicador e simplesmente se baseando por análise técnica convencional. E o indicador vai dar sugestões de entradas. Tá? Lembrando que aqui é o tempo maior e aqui é o tempo menor. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Qual que é a primeira dica para quem quer operar dólar? Primeira coisa é identificar, seguindo a metodologia, tá, pessoal? Seguindo o padrão. Primeira coisa é identificar se o sinal que ele vai dar
Por exemplo, vamos pegar esse sinal aqui, branco e vermelho. Ele está acontecendo num rompimento de fundo do tempo maior ou não. Então esse tipo de entrada não quer dizer que está errado, mas o teu risco é maior porque você está vendendo um fundo, um rompimento ou um fundo de um pivô do tempo maior, o tempo que filtra a volatilidade. Se esse cara filtra a volatilidade, qual que é o teu primeiro risco iminente? É você vender e ele colocar 5, 6 pontos, que é a nossa frequência, contra você. Então assim, é vender um rompimento que tecnicamente não tem nada de errado e automaticamente ele jogar a volatilidade que a gente identificou lá nos 10 minutos contra você. Tá? Então o que a gente trabalha com dois tempos gráficos? Porque no momento que a gente vê o sinal, o box branco, a transição do branco para o vermelho, a gente vai olhar, por exemplo, aqui assim, do tempo menor. Se a entrada pelo tempo menor está numa região de mínimas, também é um rompimento, ou se ela é uma possível falha de topo para continuar o movimento e tentar pegar esses movimentos maiores, que são os alinhamentos dos movimentos. Um movimento dentro de outro movimento. Tá? Então, essa é a primeira dica. Identificar o sinal pelo tempo maior, e se o sinal for exatamente um ponto de rompimento importante, validar no tempo menor se o mesmo ponto de entrada ou o mesmo sinal de entrada também é no rompimento ou não. Tá? Então fica aí a primeira dica. Deixa eu só ver aqui, vamos puxar para o dia de hoje, tentar dar o exemplo, aproveitar que o pregão ainda está acontecendo. Vou colocar o dia de hoje na tela aqui. Os dois tempos gráficos. Então aqui eu tenho o dia de hoje, aqui eu tenho o dia de hoje. Vamos só certificar, ó, o mesmo exemplo. Box branco para vermelho com histograma alinhado. Aqui, ó. Rompimento do 21, região do 21, do 20,5, região do 21. Rompimento de fundo, importante. O que eu tenho que buscar? Tenho que buscar um sinal no tempo menor. Então, por exemplo, se eu estou observando, o pregão abriu aqui. O pregão abriu aqui, abriu a 32,5. Abriu a 2,5 aqui, ó. Tá, o pregão abriu a 2,5. Abriu nesse box aqui, na verdade. Não no cinza, já abriu no box branco. Dando já uma sugestão de continuar vendido. Já vem alguns dias vendido. No 21. Tá? Então estou vendo aqui. Sinal de entrada de venda no 21. No 21. Antes de eu sair vendendo, eu preciso chegar aqui no 21 e identificar, tá, o rompimento vai ser esse pivô aqui. O mercado abriu aqui, 9 horas, 9:02, abriu por ali, fez nova mínima, porém não deu sinal. O sinal é lá na região do 21. Aí mandou para cima, fez o nosso M-manco, identificou um padrão de falha de topo ou continuidade do movimento, e ele deu um ponto de venda para a gente. Vamos ver aqui, provavelmente região do 27,5, do 28, um gatilho de venda. Então a gente já tem, na confirmação desse movimento aqui, o box branco do rompimento do box para o vermelho, a gente já vai ter uma região que a gente pode estudar pelo box anterior, né? Porque o Renko é padrão. Então a gente está falando aqui, ó, de 6 pontos.
21 a 27 aqui, 6 pontos de proteção antes de acionar esse rompimento. Tá? Então, eu estou olhando aonde seria o gatilho do cara aqui grande, região do 21, daria a venda, e eu tenho já um sinal com uma falhinha de topo. Então aqui é o que a gente chama de montagem de posição. Tá? Montagem de posição. Aí, beleza, montei uma posição vendida nessa região. Se eu fiz parcial ou não, com 5 pontos, 4 pontos, 3 pontos, eu já me protegi, tá? Me protegi no stop. Aí o que acontece? O preço andou logo um pouco abaixo, nessa região de sombra aqui, ó. Nessa região de sombra aqui, o preço fez o que? Lateralizou. O preço lateralizou. Você ainda não fez nada. O preço lateralizou. O que você vai procurar? Você vai procurar de novo um padrão de entrada ou até uma continuidade do movimento. Esse tipo de operação eu não faço. Esse tipo de operação eu não faço, tá? Rompimento. O que eu posso tentar fazer para uma outra leitura e não do indicador é procurar uma possível venda, se eu entender que isso aqui pode vir a ser uma consolidação. Mas por enquanto aqui eu não estou fazendo nada, eu só estou observando o mercado trabalhar. Estou ali vendido, já fiz minha parcial, estou pequenininho. Aí de repente o mercado acelera mais um pouco. O mercado acelera mais um pouco, volta. Aí aqui eu já começo a ficar um pouco mais atento. Por quê? Porque eu já estou enxergando. Vamos fazer de outra cor? Eu já estou enxergando lá no tempo menor. 1, 2, 3, 4 e o 5 prolongado. Então aqui já começa a ficar interessante para um rallyzinho, ou até alvo dessa posição maior. Então lembra que o movimento lá, a gente sai 1, 2, 3, 4, 5 e corrige em 3. Tá? Então no dólar, tecnicamente falando, ele respeita mais esses movimentos. Beleza? Até aqui, pessoal, é muito simples, é parte de análise técnica, sem achismo, sem frescura, tá? Para o dia de hoje. O indicador vai validar esses pontos de entrada. Então aqui eu tenho obrigatoriamente que procurar, toda vez que ele for me dar um sinal, operar com o indicador alinhado. Tá? Então toda vez que ele for me dar um sinal branco, então eu identifiquei o padrão, beleza? Identifiquei 21 como ponto de possível rompimento. Identifiquei o padrão, deu box branco e alinhou. A gente não vai saber, mas eu vou pegar essa região aqui, ó. Não teria como saber na hora do trade. Mas aqui estão todas as condicionantes permitindo venda. Não vou nem marcar ali, então vou marcar só aqui, ó. Nesse cara aqui, ok, venda. Venda a bola e meio. Por quê? Eu já tenho um box de atenção, de continuidade, de movimento. Uma região de rompimento importante no 21, mínima de pivô do cara grande. E eu tenho um gatilho, vou tentar fazer branco aqui, e eu tenho um gatilho para mim com as três condicionantes ativadas, na região dos 27,5, 28. Então eu tenho aqui o que? Eu tenho um range que eu posso montar a minha posição vendida e ainda me proteger e fazer uma parcial. E se o preço continuar, nenhum problema, vamos tentar pegar a onda 3 aqui, ou vamos seguindo trabalhando, tá? Aí, pessoal, vem a dica que eu quero dar para vocês, uma dica operacional com esse indicador. A gente conseguiu identificar um ponto de entrada.
aonde se origina no dólar, usando o indicador, os outros pontos de entrada, quando a gente tem os dois tempos gráficos otimizados, ajustado à volatilidade. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Esse aqui ainda até passou, aqui, ó. Vamos puxar a seta para cima para ver? Eu já explico o porquê disso. Ó. Ó. Aqui não deu, aqui passou. Aqui. Comecem a observar que você vai procurar uma reentrada quando o histograma for para o nível 0 ou muito próximo do 0 sem estourar, como foi esse caso. Aí você tem a tendência forte no tempo agressivo. Aí você continua operando nos sinais, lembrando que quanto mais perto do topinho for o sinal e ele te dá esse espaço até a mínima, maior é a tua capacidade financeira de ganho. Por exemplo, aqui, ó. Se ele dá aqui perto da mínima, o teu risco já é maior. Mas aqui, ó, já tem um risco ganho favorável, e aqui tem um risco ganho ainda mais favorável. E ainda tem até uma figura de um Mzinho manco aqui. Tá? Então, observe um gatilho quando esse cara vem para o nível 0, esse cara aqui dá uma entrada próxima do topo, e entre o teu ponto de entrada e o fundo te dê uma capacidade de ganho de parcial ou de proteção, colocar seu stop no 0 a 0. Tá? Então essa é a dica de como fazer a leitura usando a metodologia operando o Force. Primeira coisa, achar a frequência. True Range 48 períodos no 10 minutos. Achou um número, nesse caso aqui a gente está trabalhando com 6 pontos de volatilidade, você multiplica por 2 no dólar. Então, o que acontece? 12R para o tempo grande, 4R, fração de 1 para 3, 4R no tempo menor. Lembrando que na continuidade do raciocínio, começou a fazer um box branco no renco grande, observa o comportamento do renco menor. Se o indicador naquela região de rompimento do box branco, que a gente consegue se basear pelos boxes anteriores, se naquele ponto de região que daria a entrada do indicador, a gente já vai ter o tempo menor alinhado. Mesmo que o tempo maior na hora do sinal não esteja alinhado o indicador. Mas o pequeno tem que estar. E todas as suas reentradas ou esperar a próxima chance, a próxima oportunidade de entrada, espera o tempo menor, voltar para o nível 0, mais 1, menos 1, não muito mais que isso, dá aquela descansada, depois você entra de novo na operação, com ele alinhado e box branco. Tecnicamente falando é isso. Vamos para uma próxima dica? Aí pessoal, a próxima dica é a seguinte, aí já é um pouco mais avançado, mas tem a ver também com o mesmo raciocínio. Se você não quer usar o indicador no modo histograma porque não tem espaço, essa dica vai ajudar e também é na mesma linha de raciocínio. Lembrando, a metodologia 2MV Force ela é uma metodologia pautada em análise técnica. Então vamos lá. O que a gente vai observar com esse indicador? Primeiro, o lado da agressão. Se a agressão está comprada, está vendida. Esse indicador é o indicador da Scalper Trade, tá? Que é o acúmulo, está lá no indicadores TR, acúmulo de agressão saldo. Tá? Então, como que você vai ler? Lembra que eu falei que a gente está de olho? O preço deu gatilho, voltou para o nível 0 lá no Force e partiu. É exatamente isso aqui, ó. A gente vai procurar aqui sim
a gente vai procurar pontos de rompimento. Então, se a metodologia estiver apoiando, vamos pegar esse box branco aqui, ó. Se a metodologia no gatilho for apoiando, vamos chamar de pivôzinho na linha aqui, um ponto de rompimento importante na agressão até o fundo, aí sim, isso aqui fica interessante. Você tem esse range aqui, para operar, e você tem esse range técnico para operar. Tá? Então aí a leitura do dólar fica completa, pessoal. Por exemplo, agora onde está o pregão aqui, ó, fez o pivô, deu um gatilho mais aqui embaixo, aí você olha para o gatilho e olha para o ponto de rompimento. Nesse caso ele rompeu, está um canalzinho de baixa, mas se ele andar, ele vem buscar esse nível inferior. Você tem isso aqui a teu favor. Tá? Então é sempre assim a leitura. Você identifica um ponto de entrada, olha para o indicador, o ponto que ele está, se ele está no ponto importante de rompimento. E se tem um fundo, anterior, por exemplo, para te balizar a chegada dele. Tá? Então, fica a dica. Muito simples operar dólar com a metodologia. Visualmente falando, lógico que você vai ter que estudar outros conceitos, mas tecnicamente falando, a gente procura operar o quê? A gente procura operar quando a região do tempo maior, está tecnicamente vendida. E aqui, por exemplo, a gente tem um fundo duplo. Então minha última operação deveria ser desta hora aqui, medir 50, vamos ver aqui, medir 50, se deu alguma entrada. Provavelmente nessa região aqui, ó, medir 50, medir 48, nessa região aqui, ó. Aqui é o fundo, então eu tive essa entrada um pouquinho antes, e depois ele veio até 1h40, 1h30, mais ou menos por aqui. É esse fundo aqui, ó. Por quê? Porque veio o teste de fundo para depois falhar o fundo. Nesse teste de fundo eu tive essa condição que eu já mostrei para vocês, de pegar o trade aqui na origem e vir buscar esse fundo aqui. Tá? Então vamos deixar com menos rabisco. Vamos pensar que essa perna de teste de fundo, porque na tendência a gente quer sempre que ele vá rompendo o fundo, foi exatamente esse trade aqui da 1h40, essa mínima aqui, foi essa entrada aqui, ó. Deu a oportunidade de entrar aqui e vir testar essa região de mínimo, tá? E deu essa puxada aqui, foi essa perna aqui, depois veio de novo, deu uma outra condição de nova mínima aqui e duas operações no dólar nessa região de fechamento de teste de fundo aqui, ó. Depois ele foi embora. Tá? Então a dica é sempre essa: operar com os indicadores alinhados, force alinhado, indicadores todos alinhados e batendo no tempo menor. Vamos colocar o force em modo histograma aqui, só para, vai diminuir um pouco a tela, mas só para a gente visualizar aqui. Deixa eu diminuir esse cara aqui também. Bom, quero mostrar isso para vocês. Vou colocar 2 dias na tela aqui, ó. O dia de hoje começou aqui, ponto de abertura de hoje. Tá? Então eu tenho aqui, ó, tudo na hora do rompimento, tudo alinhado. Sugestão de entrada alinhada, análise técnica alinhada, fluxo direcional alinhado. Tá? Às 9h03, 9h04, 9h10. Vou pegar aqui, vamos pegar essa entrada aqui, ó.
alinhou, deu esse rompimento difícil de pegar, né? Porque tá bem no começo. Veio o movimento direcional, aí veio essa lateralização, essa entrada aqui, ó, já fica um pouco mais fácil porque você já está observando o fundo da consolidação, que é esse fundo aqui, ó. Aí você pega o rompimento, aí aqui deu entrada de fundo e lateralizou, jogou a volatilidade, lembra dos 6 pontos, 12R, trabalhou a volatilidade, de novo lateralizou aqui, ó, lateralizou aqui, até que ele veio, permitiu o rompimento e deu mais essa puxada, aí voltou. Se você não ajustou o teu stop aqui, teria provavelmente estopado. Essa entrada já é um pouco mais difícil de pegar, mas tá certa, porque foi, vamos falar assim, foi um trade de teste de topo, deu o padrãozinho no mesmo ponto de rompimento aqui, ó, ele acionou o box branco e você tem esse range de fundo e você tem esse range de agressão, também é operável. Aqui a mesma leitura, rompimento ou continuidade do movimento até a região de fundo, que foi exatamente aonde ele chegou. Tá, então tá aqui. Aí já perdeu um pouco o padrão e acabou o dia. Então olha como você tendo teus filtros de análise técnica, tendo teus filtros de força de movimento e tendo teu filtro de fluxo direcional, fica mais fácil da gente operar. E procurando fazer todas as entradas enquanto esses caras aqui estiverem fazendo mínimas e vendidos. Beleza? Essa é a dica do dólar. Como usar a metodologia procurando os melhores sinais, sempre operando no tempo menor, numa chegada de fundo e não num rompimento. Então, se você acha um rompimento do tempo maior, veja se o tempo menor te dá um espaço que no teste de fundo antes do rompimento já te dê a meta ou já te dê uma boa parcial. Beleza? Fica a dica do dólar. Bora para o próximo vídeo em ações. Valeu, pessoal. Lembrando, acesse 2mvforce.com.br, adquire sua metodologia e bora estudar. Deixa seu like se você gostou do vídeo, prestigie o canal e até o próximo vídeo.